Amados, hoje estamos na primeira celebração oficial de 2024, porém nós estamos dentro, conforme já foi anunciado, nós estamos dentro dos 12 dias do Profetizando 2024. E dentro do Profetizando 2024, então nós começamos no dia 3 e nós vamos até o dia 15. Cada dia nós estamos profetizando sobre um dos meses do ano. Mas também coincide que no mês de janeiro nós temos as nossas celebrações de consagração. E hoje nós estamos na semana de consagrar a nossa vida a Deus. E eu quero rapidamente compartilhar com vocês uma palavra sobre consagração e posteriormente entrar na palavra profética para o mês de maio. A palavra profética para o mês de maio é cuidar. Mas agora nós vamos estar falando sobre consagrar a minha vida a Deus. Salmo capítulo 101, versículo 6 diz o seguinte: meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Isso está em Salmo 101, versículo 6. Ali, entre parênteses, você vai encontrar duas palavras: santidade e consagração. Somente quem tem vida íntegra, me servirá. Aqui nós vamos encontrar duas palavras: santificação e consagração. Integridade fala sobre santidade. Servir fala sobre consagração. Nós precisamos entender que há uma diferença entre consagrar e santificar. Santificar é separar-se do. No nosso caso, santificar é separar-se do pecado. Fala comigo: eu estou separado do pecado. E eu estou vivendo um processo de santificação diariamente. Agora, a consagração não é separar-se do pecado. A consagração não é a busca da santidade. A consagração é você estar separado para exercer algum ofício. Consagrar significa separar-se para. Enquanto santificado fala do estado de ser santo, consagrado fala da prática, do fazer, do realizar, do servir, do estar disponível para o sacrifício no reino de Deus. Santificado é aquele que é santo. Consagrado é aquele que serve aos negócios do reino de Deus. Olha para o seu irmão e diz: você sabe que o reino de Deus tem negócios? E aquele que se consagra, ele está disposto e disponível a servir dentro dos negócios do reino. Então hoje nós vamos consagrar a nossa vida ao Senhor. E consagrar a nossa vida ao Senhor não significa chegar dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, me santifica, me limpa. Não, isso é santificação. Olha para o seu irmão e diz: santificação é um processo que te tornará parecido com Jesus. Quanto mais você caminha com Cristo, quanto mais você se alimenta de Cristo, mais você terá a mente dele e mais santificado você será. Mas a consagração vai além disso. Coloca a próxima tela, por favor. Enquanto a santificação nós adquirimos a maneira de ser de Jesus, na consagração, nós manifestamos o desejo de fazer a vontade de Jesus. Enquanto a santificação é uma consequência do novo nascimento e nos conduz à semelhança de Jesus, a consagração é a consequência da nossa renúncia. Renúncia da minha própria vontade, renúncia dos meus próprios sonhos, dos meus próprios projetos, da minha própria agenda. Leva a realizar as boas obras que Ele preparou para nós desde antes da fundação do mundo. A santificação atrai a presença de Deus.
enquanto a consagração produz galardão. Sem santificação nós não veremos ao Senhor, porque Ele é santo e Ele não convive, não compactua com o pecado. Mas sem consagração ninguém receberá a recompensa que o Senhor tem reservado para os seus. A santidade ensina como servirmos de forma agradável a Deus. Mas a consagração é a justificativa da santificação. Não é um fim em si mesmo, mas um meio de convergir para o propósito divino. Vou colocar um parênteses aqui. Quando mais jovem, porque ainda sou jovem, amém? Amém, obrigada. Quando estava lá com os meus 16, 17 anos, aquela fase que parece ser mais difícil. Quem já foi jovem nessa fase? Quem está nessa fase? Deixa eu falar para você que está nessa fase. Só parece mais difícil, mas não é não. Todas as fases da vida têm as suas dificuldades para nós nos santificarmos. Tem as tentações, tem as provações. E quando eu estava lá no meu tempo de 16, 17 anos, lembro que tinha um líder de jovens que sempre nos ensinava no sábado à noite, nos cultos de jovens. E ele diz: vocês precisam encontrar uma razão para santificar-se, uma causa, um motivo, porque santificação por santificação não tem graça nenhuma. Fala para quem está do seu lado: santificar por santificar não tem graça nenhuma, porque é renúncia em cima de renúncia, não é? É dizendo não, é negando-se, negando aos desejos, é negando as suas próprias vontades. E ele diz: vocês precisam encontrar um motivo para a santificação. E ele dizia que a justificativa da santificação é a consagração. É você estar separado para servir ao reino de Deus. É você se tornar alguém que Deus conta para expandir o reino de Deus na terra. Enquanto o oposto da santidade é pecado e produz maldição e não tem meio termo, o oposto da consagração é omissão. É negar-se ao serviço que é de direito do outro e nos leva à mediocridade e à idolatria. Fala comigo: fora de mim toda idolatria. A santificação sem consagração é vida sem propósito. É atitude que leva à esterilidade. Por outro lado, a consagração sem a santificação é profanação. É atitude de escravo e não produz resultado duradouro. Enquanto a santificação é um estado interior, fala de quem eu sou, a consagração é uma atitude exteriorizada em serviço. Tem a ver com aquilo que eu faço. Então Deus nos chama para a santificação, mas nessa noite Ele quer também que nós caminhemos na consagração. O que eu devo fazer mediante isso? Santificar e consagrar. Ambos caminham juntos. Eu devo ser como Jesus. Santifico-me para ser como Jesus. Bate no ombro do seu irmão e diz: você está caminhando para ser como Jesus. Viver em santidade. Mas também você deve fazer o que Ele fez, servindo à vontade do Pai. Olha para ele e diz: você quer fazer o que Ele fez? Ele deu a sua vida por amor a você. Foi isso que Ele fez. Ele deixou a sua glória e Ele se tornou homem. Ele se permitiu estar convivendo com toda a iniquidade da raça humana. Ele se permitiu pisar nos piores lugares que um ser humano pode pisar, para resgatar aqueles que estavam condenados à morte. Ser e fazer o que Jesus é e faz. Mas para isso é necessário nós tomarmos uma decisão. Negar a mim mesmo e dizer: eis-me aqui, Senhor.
usa-me como um vaso nas suas mãos. Olha para o seu irmão e diz: você é um lindo vaso. Você tem um formato maravilhoso. Alguns são mais altos, alguns são mais gordinhos, outros mais magrinhos. Alguns passaram do ponto no forno, né, Patrick? Outros ficaram pouco tempo no forno, não é, Débora? Mas todos nós somos vasos. Você é um lindo vaso. Você é um vaso de honra. A pergunta é: você quer consagrar esse vaso ao Senhor? Ai, pastora, mas sabe, esse vaso assim, tem tanta coisa ainda para ser resolvido nele. Eu sei, porque você está no processo de santificação. Eu sei que você ainda não é um vaso perfeito. Você está no processo. Mas é este vaso realmente que o Senhor quer usar. É você com as suas imperfeições que Ele quer usar. Porque senão Ele teria mandado os anjos para usar aqui. Ele teria mandado os anjos para testemunhar. Ele teria mandado os anjos para cuidar dos homens. Ele teria mandado os anjos para conduzir o ser humano até Cristo. Mas Ele escolheu você. Fala, cara, Ele escolheu você. Nós devemos sim consagrar-nos ao Senhor, mas consagrar-nos com responsabilidade, sabendo realmente o que o nosso Senhor espera de uma pessoa consagrada. Uma pergunta prática que talvez você esteja fazendo: mas afinal de contas, pastora, esse vaso precisa se consagrar para quê? E eu imagino que isso pode estar passando na sua mente. Vamos lá então para o Profetizando 2024. A partir do primeiro dia de 2024, a primeira palavra que foi liberada sobre nós foi a consagração. Mês de janeiro é o mês da consagração. Fala comigo: todo janeiro eu consagro a minha vida, a minha família, meu ministério e as minhas finanças ao Senhor. Então todos os meses eu consagro. Mas se eu chegar no dia 31 de janeiro e simplesmente dizer: Senhor, eu consagrei a minha vida, eu consagrei família, ministério e consagrei finanças, mas olha, a minha agenda a partir de 1º de fevereiro é minha, tá? Vou fazer do meu jeito, da forma que eu quero, vou para onde eu quero. Tem o meu planejamento, eu consagrei, mas tem o meu planejamento. Então, Senhor, por favor, o Senhor pode vir e assinar aqui no meu planejamento? Quem fez os planos para 2024? Colocou aqui na caixinha. Se você ainda não fez, você pode fazer. O Cassiano ainda tem lá a folha para fazer os planos de 2024. É comum nós pegarmos os nossos planos e falar: Senhor, o Senhor pode assinar aqui embaixo para mim? Assina, por favor, nos meus planos familiares, pessoais, profissionais, financeiros, Senhor. Olha, o Senhor colocou tantos sonhos dentro de mim. Será que isso que a gente está colocando foi o Senhor quem colocou no nosso coração? Ou será que nós não estamos nos movendo talvez com o nosso próprio ego e com os nossos próprios desejos? Um ser consagrado ao Senhor está separado para servir a Ele em todas, fala comigo, todas as áreas da sua vida. Consagração tem a ver com serviço. Então eu consagro a minha vida, eu estou dizendo: a minha vida está ao serviço do Senhor. Eu consagro a minha família está a serviço do Senhor. Eu consagro o meu serviço, o meu ministério, o que eu fizer este ano é para o Senhor. Eu consagro as minhas finanças ao Senhor. Então as minhas finanças é para o Senhor. As minhas finanças é para expandir o reino de Deus na terra, de diversas formas que Ele vai me mostrar, que Ele vai conduzir. Então se eu consagro, eu separo para o serviço, então nada mais é meu. A minha agenda não é mais minha. Meu tempo já não é mais meu. Os meus sonhos já não são mais meus. Estamos dispostos a consagrar? Vamos seguir?
No mês de fevereiro, nós fomos ministrados que a palavra é de capacitação. Não basta consagrar, vamos servir ao Senhor, mas servir de que forma? Nos capacitando. Capacitando através do Espírito Santo, sim, mas também nos capacitando, buscando nos preparar para aquilo que Ele quer que façamos. Mês de fevereiro é o mês de você começar cursos. Mês de fevereiro é o mês de você iniciar novos negócios. Mês de fevereiro é o mês de você estudar, é o mês de você avaliar. Mês de fevereiro é o mês de você se capacitar mais. Quem já planejou fazer um curso esse ano? Pastora, já fiz faculdade, já faz 40 anos, já passou da hora de você de você voltar a estudar alguma coisa. Aí, pastor, eu não gosto de estudar. Mas um consagrado não faz o que gosta. Fala para o seu irmão, um consagrado não faz o que gosta, faz o que precisa ser feito. Eu quero expandir os meus negócios em 2024, eu quero expandir os meus negócios, mas é uma profissional que não faz nenhum curso. Não faz 30 anos que não faz um curso e quer expandir os negócios. Não vai expandir, não é, Saulo? Não vai expandir. Por quê? Porque a tua concorrência está, quilômetros de luz à sua frente. Olha com bastante carinho para o seu irmão, fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai se capacitar. Quanto mais capacitado, mais usado pelo Senhor. Falo isso com amor e carinho, tá? É para mim também isso. Mês de março, então, o Senhor vai nos comissionar, o Senhor vai nos enviar. Mês de abril, ontem, pastor Josué ministrou sobre amar. Uau! Mês de abril, nós vamos ser desafiados pelo Senhor a amar mais. Pastora, vamos amar só em abril? Não, a gente continua amando. Mas em abril já vai ter alguns desafios que nós vamos precisar amar mais. Fala comigo, amar mais. Sabe por quê, querido? Talvez você fique pensando, por que esse negócio de palavra profética? Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Toda palavra profética vem como uma sinalização do que Jesus já fez e um desafio para fazermos parte, para tornar visível aquilo que Ele já realizou. Você pode ler comigo isso? Toda palavra profética vem como sinalização do que Deus já fez no céu. E como desafio para fazermos parte e tornarmos isso visível na terra. Por que eu preciso de uma palavra profética? Porque o Senhor está sinalizando o que é para eu fazer. Mas quando vem uma palavra profética, Ele está dizendo: ei, já está pronto. Já vou dizer para você, no mês de abril você vai precisar amar mais a sua família. No mês de abril você vai precisar amar mais o seu cônjuge. No mês de abril você vai precisar amar mais a sua cidade. No mês de abril você vai precisar amar mais os seus filhos. Por quê, pastora? Deus está mostrando o quê? Deus está dizendo que no mês de abril nós vamos precisar amar mais. Eu recebo a palavra e eu me preparo com isso. E eu clamo e digo assim: Senhor, que eu possa ser potencializada no seu amor. Agora, para quê? Consagrar, capacitar, comissionar, amar e cuidar. Para que Ele nos capacite e nos comissione a amar e cuidar de pessoas, expandindo o reino de Deus na terra. Querido, nós só temos uma razão de ser igreja: expandir o reino de Deus na terra. Nós só temos uma razão de continuar respirando o oxigênio: expandirmos o reino de Deus na terra. Se eu e você nascemos no reino de Deus, e você nasceu, amém? Quem nasceu no reino? Quem é nascido do reino de Deus? Quem não é nascido da carne, mas é nascido do Espírito? Você é nascido do Espírito. Então, se você nasceu do Espírito, você faz parte do reino de Deus. Tem uma razão ainda do Senhor não ter te recolhido para a eternidade: você expandiu o reino de Deus na terra. De você amar e cuidar de pessoas.
e de você ser um caminho aberto para pessoas chegarem até Jesus. Fala comigo, caminho aberto para pessoas chegarem até Jesus. Mateus capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 13. Perdão, não é Mateus, é Marcos. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Agora Atos capítulo 1, versículo 7 e 8. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Se Cristo chamou a cada um de nós para fazermos grandes coisas, por que muitas vezes nós não fazemos? Porque simplesmente nós duvidamos de Deus e duvidamos muitas vezes do caráter de Deus. Assim como Eva ouviu Satanás dizendo: não foi bem assim que Deus disse. Isso muitas vezes gera no nosso coração uma dúvida: é comigo mesmo que ele está falando? Será que é comigo mesmo que ele está contando? Para no mês de maio estar cuidando de pessoas? Nós precisamos tomar uma decisão em 2024. Em quem nós vamos acreditar? Em Deus, em nós mesmos ou no diabo? Pergunta para o seu irmão: em quem você decide acreditar? Eu prefiro acreditar em Deus. Porque se eu acreditar em mim mesmo, meu Jesus, às 8 da manhã eu estou a full, eu estou indo e estou realizando os sonhos de Deus. Meio-dia minha alma está dizendo: você está cansado, acho melhor você parar. Final da tarde ela está dizendo assim: sabe o que? Deixa para outro fazer, você já fez tanto. Então eu prefiro acreditar em Deus. Fala comigo, eu prefiro e decido acreditar em Deus. Mas para isso é necessário conhecer a Deus. Daniel capítulo 11, versículo 32 diz: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo em fazer proezas. Se coloca de pé. Pastora, por que você movimenta tanto o povo assim? Para você não cochilar e não dormir. Para você se movimentar e a sua mente ficar ativa. Então você vai virar para o seu irmão agora e vai dizer assim: você foi chamado para fazer proezas. Para isso, você precisa se tornar forte e ativo. E sabe quem são os fortes e ativos? Quem são os fortes e ativos? Responde para o teu irmão. Nós acabamos de ler ali, ó. O povo que conhece o seu Deus. O povo que conhece o seu Deus. Pode sentar. A promessa de ser forte e ativo não é para qualquer um. É para o povo escolhido de Deus. É para aquele que conhece o Deus Todo-Poderoso. Sabe, conhecer é mais que saber, é experimentar. Implica em confiar. Confiar em Deus implica em entregar. Quando eu confio, eu entrego. E quando eu entrego, eu obedeço. Você só vai obedecer ao Senhor se você confiar, porque aí você vai entregar todas as suas inquietações. E entregando as inquietações, quando Ele disser vai, você vai. E quando Ele disser fica, você fica. Quando Ele disser investe, você vai investir. Quando Ele disser não investe, segura agora, você não vai investir.
Por quê? Porque você confiou e entregou. Não tem como caminhar num caminho de obediência sem antes conhecer a Deus. E quem conhece vai confiar nele. Se o Senhor diz que você pode, você pode. E essa não é uma mensagem de autoajuda. Essa é uma mensagem do que a palavra de Deus diz. Nós proclamamos 2023 inteiro que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. E nós fazemos o que a Bíblia diz. E nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. E a Bíblia diz que você pode. A Bíblia diz que você pode ser forte e ativo se você conhecer o seu Deus. A Bíblia diz que você pode esperar grandes coisas de Deus. Mas Deus não quer somente que você espere grandes coisas. Deus quer que você faça grandes coisas. Bate o nome do seu irmão e diz: Ele quer que você faça grandes coisas. O texto que nós lemos em Marcos, ele nos conduz a amar e cuidar de pessoas. O texto de Marcos, os discípulos foram enviados de 2 em 2, porque Deus é muito sábio. Ele sabe que um sozinho não vai dar conta. Então ele manda de 2 em 2. E ele diz: olha, vocês irão e vocês vão entrar nas cidades. E você vai, primeiramente, você vai pregar o evangelho. E você vai pregar para que as multidões se arrependam. Você vai evangelizar. Você vai dizer que é chegado o reino de Deus. Você vai levar as boas novas do evangelho. Você vai dizer que o homem está morto em seus delitos e pecados, mas Jesus morreu na cruz para salvar o homem. E você está levando essa boa nova de salvação. A segunda coisa que Jesus mandou que eles fizessem era libertar as pessoas dos espíritos malignos. Aqueles espíritos que estavam se apoderando ou estavam apoderados daquelas pessoas. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde raramente nós encontramos pessoas possessas de demônios, que nós vamos impor as mãos e os demônios irão sair. Raramente nós vamos encontrar possessão de demônios, porque o Deus desse século, o Senhor deste século, Ele não está agindo mais desta forma. O Senhor deste século está tomando a mente das pessoas. As mentes estão tão amoldadas ao padrão deste mundo que as pessoas passam a pensar, a ser e a agir. E quando você leva o evangelho, elas dizem: mas o que evangelho é esse? Expulsar demônios de mim? Não tenho demônio, eu estou raciocinando tranquilamente. Só que o resultado da vida desta pessoa é uma catástrofe. É uma catástrofe. A família desta pessoa está vivendo uma situação catastrófica. Quando você olha para os padrões da palavra de Deus com relação à criação chamado homem e vê o que está acontecendo na sociedade hoje, você diz: aonde está o ser semelhante a Deus? Onde está o ser que é a imagem e semelhança de Deus? Onde está aquela pessoa que ama de forma incondicional? Onde está aquela pessoa que paga o preço para não destruir a sua família? Aonde está aquela pessoa que suporta aflições para manter a sua família unida? Onde estão aquelas pessoas que estão servindo sem esperar nada em troca? O Deus desse século tomou de tal forma a mente do homem que hoje você pode até pôr as mãos sobre algumas pessoas e elas olham para você e elas sorriem. Não tem demônio, não é uma possessão demoníaca, mas é uma mentalidade demonizada. E o trabalho da igreja deste tempo é muito mais sério, muito mais difícil do que do tempo quando você se converteu. Olha para o seu irmão e diz: Deus está esperando vasos consagrados que estejam dispostos a trabalhar para libertar os cativos. Você está disposto? Ele nos enviou também para curar. A palavra de Deus, quando liberada através da sua boca, cura as enfermidades. Ele diz: olha, vocês vão e vocês vão ungir os enfermos com óleo
E a Bíblia diz que muitos foram curados. Ah, pastora, isso não é para mim não. Isso foi para os 12. Isso foi para os 12, isso é para os pastores desse tempo. Não, a Bíblia diz que Deus escolheu você, meu irmão. A escolha é dele. E Ele escolheu você. Deus escolheu você. Porque só você está dentro da sua casa para alcançar aqueles que estão lá em casa. Só você está dentro daquela empresa. Só você está dentro daquela sala de aula. Só você está naquele grupo de amigos. Deus chamou você. Deus chamou você para este tempo. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 27 e 28. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Você pode até se achar desprezível, você pode até se achar fraco, mas é com você mesmo. É com você mesmo. Aponta para o teu irmão e diz: é você. É com você. É com você que ele está falando. Quem eram Mateus, Pedro, João? Eram pessoas comuns, que Deus escolheu e capacitou de sobremaneira. Nós lemos em Atos que nós seríamos revestidos do poder do Espírito Santo para ser testemunhas. Os apóstolos, eles foram revestidos do poder. Você também é revestido do poder. Não foi você que escolheu a ele, mas ele escolheu a você e te nomeou para que você vá e dê fruto, e o teu fruto permaneça. O teu fruto vai permanecer, o teu fruto não vai morrer. Queridos, tudo que nós fazemos é resultado daquilo que nós já recebemos dele. Pode passar o slide, por favor. Tudo que fazemos é resultado do que nós já recebemos dele. O nosso amor por ele vem como resultado de nos ter ele amado primeiro. Cuidar de pessoas precisa amar. Nós estamos vivendo uma geração que é mais fácil cuidar de pets do que de pessoas. Tem pessoas que estão dispostas a ter 3, 4 pets em casa, com carteira de vacinação, com banho e tosa de 15 em 15 dias, com a melhor ração que o dinheiro pode comprar. Mas não estão dispostos a cuidar de pessoas, porque pessoa dá trabalho. Pessoa dá trabalho. Pessoa é igual você. Pessoa é igual a mim. Eu lembro de um texto quando Jesus entra em Decápolis, um conjunto de 10 cidades, e ele entra numa cidade chamada Gadara. E de repente vem ao encontro dele um endemoniado, que é chamado de endemoniado gadareno. E aquele homem, ele vivia dentro dos cemitérios, no meio das catacumbas, e ele constantemente, ele era preso com correntes. Mas quando o espírito maligno tomava a vida dele, ele arrebentava aquelas correntes, e ele veio correndo ao encontro de Jesus. E Jesus simplesmente deu uma palavra de comando, e ele foi liberto de toda aquela legião. Mas Satanás começou a discutir com Jesus, os espíritos malignos começaram a discutir com Jesus, falou: por favor, não nos mande para outro lugar. Então Jesus olha para uma manada de porcos, e ele manda que aqueles espíritos malignos vá para a manada de porcos. E aquela manada de porcos se precipita em um desfiladeiro, e todos aqueles porcos morrem. Os cuidadores dos porcos correram para a cidade e contaram para os moradores da cidade o que Jesus tinha feito.
Mas eles não contaram que Jesus tinha libertado o endemoniado. Eles contaram que Jesus tinha precipitado, tinha lançado a manada de porcos do precipício. E a cidade toda veio até Jesus e ficou amedrontado, não por aquilo que ele tinha feito em favor do homem, mas eles estavam pensando no lucro dos porcos que eles criavam naquela cidade. Nós estamos vivendo em um tempo em que muitos estão preferindo valorizando porcos e desvalorizando pessoas. Estamos vivendo em um tempo em que nós fazemos tantas contas. O que eu vou perder com isso? Quantos dias eu vou perder com isso? Eu vou cuidar de pessoas, eu tenho que tratar de pessoas, elas são tão problemáticas. Meu Deus, casamento é tão problemático. Sim, o teu casamento era muito problemático. E teve gente que deixou os seus porcos e foi cuidar do seu casamento quando o seu casamento estava destruído. Agora está na hora de você deixar os seus porcos e auxiliar aqueles que precisam receber Jesus para transformar os seus casamentos. Consagração tem a ver com disponibilidade de trabalho. Há poder nas suas mãos. Há poder de Deus nas suas mãos. Há poder de Deus nas suas palavras, para evangelizar, para curar, para expulsar demônios, para tirar aqueles que estão sendo levados para a morte. Pastora, por que você não está falando sobre consagrar para outras áreas? Porque para as outras áreas, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras áreas você receberá sabedoria para agir. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, está na hora de nós escolhermos. Sabe, Deus não nos escolheu só para ser bênção. O pastor Josué diz: Deus nos escolheu para ser a própria bênção. No reino de Deus, o melhor não é receber bênçãos, mas sim ser a própria bênção, sendo o canal de Deus na vida de pessoas. Mas para caminhar nessa perspectiva, meu irmão, essa palavra não pode entrar só no seu ouvido. Essa palavra precisa cair no seu coração com a revelação do Espírito Santo. Se não for com o Espírito Santo, você vai sair daqui mais uma vez dizendo: eita, igreja ceifa, mais uma vez colocando o povo para trabalhar. É verdade, porque essa igreja é uma igreja em movimento. Essa igreja é uma igreja que não se conforma somente em receber bênção. Essa igreja, ela está disposta a ser a própria bênção. As pessoas que vivem dentro desta igreja, elas têm uma gratidão tão grande, tão profunda por aquilo que o nosso Jesus fez por nós, que nós não podemos nos conformar e ver pessoas indo para o inferno. Mas é necessário a revelação do Espírito Santo. E a minha oração nessa noite é que, como vasos consagrados, nós recebamos a revelação do Espírito Santo. Porque sem a revelação do Espírito Santo será mais uma mensagem de início de ano. Será mais uma mensagem onde você vai fazer algumas resoluções, aonde você vai tomar algumas decisões, vai fazer algumas escolhas, mas vai chegar no mês de fevereiro, no mês de março, você já vai se envolver tanto com as suas coisas, que você vai esquecer do teu chamado. Você vai esquecer que o teu principal chamado é amar pessoas e servir pessoas. Olha para quem está do seu lado e diz: o teu principal chamado é amar e servir pessoas. O mais importante nisso não é a sua limitação pessoal. O mais importante não é o que dizem a teu respeito. O mais importante são os sonhos que Deus tem gerado dentro de você. Deus tem gerado sonhos dentro de você. E Ele faz parte desses sonhos. Só que Ele não quer simplesmente que você convide Ele para fazer parte dos teus sonhos pessoais. Ele quer que você pegue os teus sonhos pessoais e coloque nas mãos dEle, e vá servindo a Ele, e vá se permitindo ser colocado no lugar que Ele quer. Sabe, às vezes nós nos colocamos em um determinado lugar. Eu sou vaso sim, eu sou vaso de honra, eu sirvo ao Senhor, eu sirvo sim, mas tem que ser neste lugar.
Se eu tiver que me mover deste lugar, eu não saio daqui. Tem que ser desse jeito e desta forma. E Deus está te perguntando: você está disposto a ser levado para onde eu quiser, da forma que eu quiser, para fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser? Se coloque de pé. O mais importante são os sonhos de Deus que estão gerados dentro de você. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora e a encontrar esses sonhos de Deus dentro de você. Pergunte para o Senhor: Senhor, tem sonho teu aqui dentro de mim? Talvez, Senhor, esse sonho está guardado há tanto tempo. Quando foi a última vez que você ouviu Deus falando: ei, você é vaso, e como vaso de barro, deixa eu tocar em você. Não começa mais um ano religioso em nome de Jesus. Não começa mais um ano fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, dizendo para o Senhor o que é para o Senhor fazer por você. Comece esse ano dizendo: Senhor, o que eu devo fazer pelo Senhor? De que forma o Senhor quer que eu te sirva? Eu já abri mão, Senhor, dos meus pecados. Eu já estou buscando a santificação, Senhor. Mas eu quero ser relevante neste tempo e nessa geração. Encontra o sonho de Deus aí dentro de você. Encontra o sonho de Deus. Comece a conversar com você mesmo. Um dia Deus falou para você aonde Ele ia te enviar. Um dia Deus falou com você quantas vidas você ia ganhar. Um dia Deus falou com você qual seria o ministério que você ia servir. Um dia Deus falou com você quem você era e a relevância que você tinha dentro do reino de Deus. Um dia Deus te chamou pelo nome e você disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Um dia você largou tudo e você disse: Senhor, nada do que eu tenho me é precioso, a não ser servir e cumprir a tua vontade. Me leva, Senhor, para onde o Senhor quiser. Se você já encontrou aí dentro de você o sonho de Deus, venha para frente. Agora vai ser o momento de você se consagrar ao Senhor. É o momento de você se consagrar ao Senhor, como vaso de honra nas mãos do Senhor. É como vaso de honra nas mãos do Senhor. Sabe, o vaso, quando ele está preparado, ele vai para o forno. O oleiro, ele prepara o vaso no formato que ele quer e ele coloca no forno. Muitas vezes, queridos, nós gritamos para Deus e falamos para Deus, porque Ele estava nos colocando no forno. E quando a gente vai para o forno, não é um tempo muito fácil. A gente pensa em desistir, a gente pensa em parar, porque é difícil. Quais são os fornos? Os fornos das aflições, os fornos das decepções. E Ele nos permite passar por esses lugares. Sabe, servir pessoas nos traz decepção muitas vezes. Porque como nós ainda não somos vasos perfeitos nas mãos do Senhor, nós ainda não estamos perfeitos, nós ainda esperamos recompensa das pessoas. Mas a palavra de Deus diz, e hoje nós lemos, que a consagração é que vai nos trazer recompensa, e é recompensa dEle, não é recompensa de pessoas. Talvez você não encontrou dentro de você esse chamado. Eu quero convidar você para você vir para frente e você se colocar diante do Senhor hoje e falar: Senhor,
Se a palavra de Deus diz que o Senhor me escolheu, então eu estou me oferecendo agora. Eu estou me oferecendo agora. Porque talvez você não lembra da palavra que você foi chamado. Talvez você não esteja se sentindo digno de ser usado pelo Senhor. Talvez você imagine que você decepcionou o Senhor, abandonou o ministério, abandonou o que Ele entregou nas suas mãos. Talvez até tenha se quebrado o que Ele entregou nas suas mãos. Mas Ele está dizendo para você: ei, volta para a casa do oleiro. Volta para a casa do oleiro. Tu és minha vida. Feche seus olhos. Jesus, e se consagre ao Senhor. Este é o momento seu com Deus. E a tua bondade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, que eu possa te tocar. Quando nós fique onde você está. Quando nós nos consagramos ao Senhor, a unção de Deus vem sobre a nossa vida. Porque a unção é uma capacitação especial para o desempenho de uma função. E quando nós estamos consagrando o nosso coração ao Senhor para cuidar de pessoas, e queridos, quando nós falamos de cuidar de pessoas, nós falamos a partir da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, encaminhando-os no caminho do Senhor. Não estou falando de cuidar de multidões, não, estou falando de cuidar das pessoas que estão ao seu redor. O Senhor pode te dar multidões para cuidar, mas o nosso coração precisa estar disposto a cuidar de um, como cuidar de uma multidão. É uma capacitação, é uma unção que é derramada sobre nós. Quando nós buscamos a unção do Senhor, nós precisamos entender que a unção não é para nós, a unção é para serviço de. E quando nós estamos com o nosso vaso diante do Senhor, dizendo: usa-me, Senhor, Ele derrama uma capacitação especial. Não é por força nem por violência, não é por capacidade humana, não é porque na minha mente eu decidi, não é porque eu sou melhor do que outras pessoas. Você não é melhor, você não vai fazer melhor ou mais do que outras pessoas fazem. Você vai fazer somente aquilo que o Espírito Santo te capacitar a fazer. Então não há como caminhar nessa direção de vida consagrada se não for cheio do Espírito Santo. Se não for cheio do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Tem lugar neste vaso para que o Espírito Santo enche? Tem lugar nesse vaso? Porque quando Ele nos enche, a gente se esvazia de nós mesmos. Comece a falar com o Espírito de Deus. Comece a buscar o Espírito Santo agora. Você declarou que você está se consagrando. Agora você vai pedir para que Ele te encha dessa unção, dessa capacitação, para você amar e para você cuidar de pessoas. Amar e cuidar. Amar e cuidar melhor do seu cônjuge. Amar e cuidar melhor dos seus filhos. Amar e cuidar melhor dos seus discípulos. Amar e cuidar melhor dos seus amigos.
É uma capacitação que vem do Senhor. É uma capacitação que vem do Senhor para o Senhor. Pai, nessa noite nós glorificamos a Ti, porque somos vasos imperfeitos, Senhor. Nós sabemos que nós ainda não estamos. Nós não estamos perfeitamente santificados. Nós ainda estamos buscando, Senhor. Estamos buscando, Senhor, e lutando contra o pecado. Tantas vezes o nosso vaso, Senhor, ainda tem rachaduras, mas nós estamos nos colocando nas Tuas mãos nessa noite e dizendo: Senhor, eis-nos aqui com tudo que nós somos. Nós consagramos a nossa vida diante do Teu altar, Senhor, para ser e fazer o que o Senhor quer que façamos. Em especial, Senhor, para o mês de maio deste ano, Senhor, nós queremos esta capacitação, nós queremos receber esta capacitação, Senhor, para cuidar de pessoas. O Senhor está trazendo muitas pessoas para nós cuidarmos, e nós queremos estar prontos, nós queremos estar, Senhor, aperfeiçoados em amor, sim, mas nós queremos estar com os nossos braços e as nossas mãos dispostas a cuidar de pessoas. Espírito Santo, vem e se derrama sobre nós. Espírito Santo, vem e se derrama até transbordar da nossa vida. Se o Senhor não fizer, Senhor, nada adiantará. Nada adiantará, Senhor, as decisões que tomamos aqui neste altar. Se o Senhor não for conosco, Senhor, de nada adiantará o trabalho que realizarmos. Assim como o Senhor foi, Senhor, com os discípulos enviados de 2 em 2. Senhor, vá conosco, que o Teu Espírito, Senhor, vá conosco e transborde através de nós. E usa-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se coloca de pé, por favor.